ela não agrada a todo mundo. E todo mundo quer dar pitaco e quer mexer na família. Os nossos deputados estão lá se preocupando em descrever e dizer o que é uma família, quando, na verdade, Deus já disse muito antes de existir uma sociedade democrática. Quando a sociedade era teocrática, tinha só Deus, tá? E na sua trindade, ele resolveu dizer o que é família e criou uma família a partir da sua própria vontade. Ele disse o que é família. Não sei porque as pessoas ficam se preocupando em querer dizer o que é família, quando de fato essa definição já existe. E ela é bíblica justamente porque Deus existe antes da família e foi Ele quem criou. E aí surge um monte de fake news, vários temas que falam sobre família, gente que fala e fala muita mentira. E acredite, tá? O pai da fake news não é a Folha de São Paulo, é o diabo. O diabo é o pai da fake news, é ele quem inventa a mentira. E entenda com muita seriedade isso. A vontade de Satanás é destruir a sua família. É desfazer o seu casamento, é atrapalhar a sua comunhão com os seus demais familiares, é talvez te isolar, é te deixar o quanto pior, melhor. Não tenha dúvida disso. Satanás, ele gasta todo o tempo dele pensando em como destruir a sua casa, em como complicar a sua vida com o seu esposo, com os seus filhos, com a sua esposa. Ele não economiza, ele gasta todo o tempo que ele pode. O tempo todo. E eu vou trabalhar três fake news, que acho que são as principais. Uma delas é justamente essa, nosso relacionamento com parentes, né? Os parentes. Cunhados, sogros. Aliás, eu trouxe aqui um livrinho. A minha mensagem não está baseada nesse livro, mas se você quer estudar um pouquinho mais sobre isso, tem esse livro do Gary Chapman, Como Lidar com a Sogra. Tá bom? O tema é sugestivo, mas depois embaixo ele explica. Sogro, o cunhado, o genro, a nora. Como lidar com parentes, com os parentes, tá? Esse livro é muito bom, é um livro gostoso de ler, traz bastante teoria interessante a respeito dos relacionamentos, mas eu não estou me baseando nele, tá? Ele apenas fala sobre o assunto. Eu estou trabalhando o tema sobre parentes, ninguém merece, usando um texto de Êxodo. Aí nós vamos falar na semana que vem sobre pais caretas e filhos rebeldes, joia? Existe muita fake news a respeito disso, não que pai não seja careta, às vezes é, mas a gente vai ver quais são as fake news a respeito disso. E casamento, acabou, game over. Não é game over, eu quero justamente mostrar para vocês o contrário, é o início de algo novo que está acontecendo. Mas quando a gente vai falar sobre parentes agora, a gente tem que fazer uma diferença, e é importante a gente fazer esse apontamento, né? Quem é parente e quem é família? Existe uma diferença. Eu não é ninguém que está dizendo isso, não tem nenhum teólogo falando isso, tá bom? Eu me atrevi a tentar fazer uma distinção. Para facilitar o nosso trabalho aqui, guarde essa minha distinção, tá bom? Ela talvez não vá valer aí nos campos psíquicos ou até mesmo doutrinários, mas para nosso entendimento hoje, essa definição é minha e ela vai ajudar a gente a separar as ideias. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quem é família, quem é parente? A família, para mim aqui, para o contexto dessa mensagem, marido e mulher. Ok? O homem deixa pai e mãe e vai se unir a uma mulher, e com ela, o homem e a mulher vão formar família. Quem ele deixou, o pai e mãe, é parente. Pai e mãe, parente. Onde a gente juntou, onde se realizou cerimônia, fez casamento, ali é família. Então ali o pai e a mãe com seus filhos em casa, enquanto o filho está com o pai e a mãe é família. Quando ele deixa os pais, virou parente. Entendeu? Bem simples assim para a gente entender. Agora, quando eu digo isso, falando assim, minha mãe agora é minha parente agora, né? Então, não visito mais minha mãe, não liga, ligou para mim, a mãe ligou, não, se é parente, desliga, né? Não tem mais Dia das Mães, porque eu saí de casa agora, fui fazer minha nova família. Claro que não. Ainda existe relação,
Existe relação e ainda existe compromisso. Existe sim, com os parentes próximos, pai e mãe, os filhos quando se casam, tá bom? Existe ainda relação, existe ainda proximidade, existe ainda compromisso, mas não é mais a relação familiar de dependência. Não é mais assim. Não é mais o pai e a mãe que paga a conta. Não é mais o pai e a mãe quem diz a hora de dormir. Não é mais o pai e a mãe quem controla. Não existe mais essa obediência no sentido de eu obedeço porque eu estou aprendendo. Às vezes o pai vai discordar do filho e o filho já é adulto e não vai fazer do jeito dele. Porque fez escolhas, porque estudou, porque analisou. E às vezes tem até mais conhecimento que o pai para tomar algumas decisões. Às vezes dependendo das áreas em que trabalha. Para a gente poder entender só essa ideia que eu falei de família e parente, dá uma olhada só. A gente tem textos clássicos da Bíblia, por exemplo, o texto de Êxodo, né? Êxodo 20, 12, está no Decálogo, os 10 mandamentos, e lá a gente, não coloquei o texto escrito aqui, mas você vai lembrar, né? Honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que, quem lembra? Tenha vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te deu. Aí em Deuteronômio, a gente tem a repetição. E aí na repetição de Moisés, Moisés dá uma acrescentada. Honra teu pai e tua mãe, como Deus ordenou. Lembra de Êxodo? Já tinha ordenado, estou repetindo agora. Honra teu pai e tua mãe, como Deus ordenou, né, para que você tenha vida longa e, eu coloquei aqui, e tudo te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te deu. E aí o apóstolo Paulo vai repetir em Efésios 6, 1 e 2. Só que aí o apóstolo Paulo faz mais uma explicação e muda um pouquinho o contexto da terra. Né? Ele vai falar do mandamento, que é o único mandamento com promessa. Ele explica. E quando ele vai falar da terra, ele fala da terra geralzão, e não a terra que o Senhor Deus te deu. Porque quando Moisés estava falando com o povo, ele estava falando de Canaã. Estava falando da terra que Deus ia dar. A terra que mana leite e mel. Agora o apóstolo Paulo olha para tudo. Olha para tudo. Mas o apóstolo Paulo ali ainda está falando da relação pai e mãe. Em 1 Timóteo, quando ele escreve para ele pega essa mesma ideia e amplifica para a parentada toda. Aqui entra o sobrinho, entra o primo, entra um monte de gente. Olha só o que Timóteo fala. Se alguém não cuida dos seus parentes, em especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então, há sim relação e há sim compromisso. Ok? Então, se você não tirou fotinho com a mamãe ainda hoje, tá? Ela é parente, eu sei. Mas é um parente muito querido que você precisa estar próximo, tem que estar perto, tá bom? Tem que estar. O apóstolo Paulo aqui ele está falando de uma relação um pouquinho mais extrema, de uma situação mais extrema, né? Aqui quem já teve pais idosos, aqueles que têm pai em idade avançada, sabe? A gente cuida. Eles cuidaram de nós durante tanto tempo, agora a gente retribui cuidando bem deles. E é isso que eu quero dizer, e é isso que o apóstolo Paulo também queria dizer no seu tempo. Tá? Assim ele instruiu falando com Timóteo. Mas, falando agora da fake news sobre parentes, ninguém merece? Merece sim. A gente merece os parentes que tem e temos que aprender a lidar com a relação com parentes. A gente podia trabalhar com vários textos bíblicos, Ruth e Noemi, podia trabalhar com Pedro e a sua sogra, podia falar sobre Barnabé e João Marcos, que eram primos, tem também Abraão e Ló também, que é uma relação parentesca, mas eu vou falar sobre Moisés e Jetro, que é justamente genro e sogro. A gente tem aí uma relação bem de parente, mesmo que eles não têm sangue um com o outro, é uma situação bem atípica para a gente trabalhar, e vamos tirar aqui, extrair princípios bíblicos para as nossas vidas, para a gente poder se dar bem com os nossos parentes, ok? O texto é longo, então o que eu vou fazer? Eu vou dar um rasante, vou lendo aqui, você vai acompanhando o texto aí. Só vou explicar na hora que eu estiver aplicando o texto bíblico para a gente ganhar tempo, tá bom? Aí você pode também ler em casa com mais calma, se você anotar os tópicozinhos que eu vou trabalhar aqui, vai ficar bem fácil para você depois. Jetro, sacerdote de Midian, é sogro de Moisés. Aliás, sacerdote... perdão, começando de novo.
Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu juntamente com seus 2 filhos. Um deles chamava Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi meu ajudador. Livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo e comigo vão sua mulher e seus filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se, o beijou, trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor de Israel e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. Disse ele: bendito seja o Senhor, que o libertou das mãos dos egípcios, do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto, sacrifícios a Deus, e Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu de pé diante dele, desde manhã até cair de tarde. Quando seu sogro viu que todo ele estava fazendo pelo povo, tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar e todo este povo espera de pé desde manhã até o cair da tarde? E Moisés então respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho, desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Então eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a vocês apenas as questões difíceis e mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles os dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, que você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levaram a Moisés. As questões difíceis levavam a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e o seu sogro se despediram e este voltou para a sua terra. Eu disse que era longo o texto, né? Um pouquinho grande, mas tudo bem. Eu vou trabalhar partes dele, mas não queria lê-lo fragmentado. Achei melhor a gente ler ele todo, para vocês terem todo o cenário acontecendo. Então, vamos lá. Fake news, parentes, ninguém merece. Por que às vezes é complicado lidar com parentes? Se você tem cunhado, sabe do que eu estou falando, né? O cunhado clássico, sabe o cunhado clássico que abre a sua geladeira e bebe seu refrigerante e deixa lá em cima da mesa aberto?
esquentando, perdendo gás, e não fala que foi ele, mas você sabe que foi ele, sabe? Esse é o cunhado clássico, né? Quem pede emprestado não devolve. Hã? Não que todos sejam assim, mas tem parentes que são assim, parentes são mala, que dão trabalho. Por que é difícil lidar com parente, gente? Tenho duas respostas para vocês. Somos humanos e somos pecadores. Somos humanos significa que cometemos deslizes. Não é propósito, não é mal, mas a gente esquece, é difícil. Somos humanos. E quando eu digo que somos pecadores, além dos deslizes, cometemos pecados. Pecado é mais complicado, mas cometemos. Pecado é egoísta, pecado é contra alguém. Os deslizes nem sempre a gente faz de propósito, faz contra, é sem querer, falou, contou uma piada na hora errada, ninguém entendeu, ou postou uma foto e aí a pessoa saiu feia, não gostou que você postou, sabe? É deslize, acontece, mas às vezes é pecado. A gente fez o que não devia, foi egoísta e por causa disso é difícil lidar com parentes. Toda relação humana é complexa por causa dessas questões. Mas o texto que nós lemos, eu posso dividir ele em 3 partes, para ficar bem fácil, se você gosta de anotar. Você pega o texto de Êxodo 18, de 1 até o versículo 27, você pode dividir ele em 3 partes. Primeira parte, né? A relação. Há relacionamento. Esse texto vai nos falar acerca de relacionamentos. Segunda parte, a intromissão. Parente intromete. Entenda isso. Alguém vai se intrometer na sua vida. E se você ama os parentes que você tem, provavelmente você um dia vai se intrometer na vida deles também. A intromissão necessariamente ela não é sempre ruim. Há jeito na intromissão ser positiva. Bom, embora o nome intromissão, eu usei de propósito, já que a gente está falando de parente, né? Então a gente fala algumas palavrinhas mais corriqueiras. E privacidade. Essas 3 partes tem no texto. Nós vamos tentar trabalhar todas elas, ok? Todas elas existem, todas elas estão relacionadas, todas elas falam acerca da vida familiar, do contato familiar, desse convívio, dos momentos que existem. Existem partes nas relações ou partes no envolvimento seu com seus familiares, com os primos, com os irmãos. Quando eu falo irmãos, eu falo aqueles que já se casaram, moram longe, ou aqueles que estão aqui perto, que já têm família grande, já tem aquele monte de sobrinho. Todo esse contexto vai gerar essas 3 coisas: relação, intromissão e privacidade. Como isso se dá no texto, que a gente está trabalhando, por exemplo, de 1 a 12, vai falar a respeito da relação de Moisés com o seu sogro. E aí eu vou pontuar facinho para vocês, já que eu só tenho 45 minutos, quero pontuar para vocês todos os momentos que a gente tem dessa relação e vamos aplicando isso para nós mesmos. O primeiro deles que a gente percebe é que a relação entre o sogro e Moisés, ela gera interesse. É legal o texto falar que o Jetro fica sabendo de como tudo aconteceu, mas interessante você pegar no versículo 1, mostrando que Jetro está sabendo. Quando a gente lê Êxodo 4, por exemplo, a gente sabe que Moisés não disse para Jetro o que ele foi fazer. Ele diz apenas assim: olha, eu tenho que visitar meus parentes. Ele sabia que Deus havia chamado ele para ele libertar o povo, mas ele dá uma ideia assim bem, parece que é mais uma questão de saudade. Jetro não tinha todas as informações. Será que ele viu alguma postagem no Facebook? Será que ele viu alguma cena, alguém filmou, né, da novela, postou no Twitter, e aí Jetro fica sabendo: nossa, o que está acontecendo? O mar se abriu, o povo passando, é meu genro que está ali na frente, que história é essa? Como assim? O versículo 2 nos dá uma ideia. Moisés enviou a esposa para a casa do pai. Tudo indica, se você pegar o texto, alguns vão trabalhar que parece que Moisés, na verdade, se divorciou dela, e manda ela por causa do termo que a gente tem. Mas o termo que existe aqui no hebraico é o mesmo que vai ter lá no final do texto. É exatamente o mesmo, falando sobre despedida, tem mais a ver com essa questão de deixar partir e depois para se voltar a se encontrar de novo.
Não é um divórcio aqui, é só, ele enviou ela para a casa do sogro, provavelmente para dar notícia. Fazia tempo que ele não tinha notícia deles todos, aconteceu muitas coisas, ele vai lá para o Egito, vai falar com o faraó, 10 pragas, atravessam o mar, passaram por vários pontos durante o deserto até chegar aonde eles estavam, então tinha muita novidade, né? E é isso que está acontecendo. Há um interesse de saber sobre a vida e saber o que está acontecendo, e é importante isso. A gente precisa estar sabendo o que acontece. Pessoas que nós amamos, pessoas que já fizeram parte do seu convívio íntimo e agora estão distantes. O que acontece com suas vidas? Como eles estão? Há quanto tempo você não dá notícia para os seus parentes? Parentes, amigos, próximos, estão sempre em contato. Não tinha um telefone para falar. Ele mandou a esposa ir lá pessoalmente, dá notícia para o seu pai. Conta como a gente está. E aí então a Jetro vem para encontrar, né? Mas o interessante é que Jetro, ele tem uma consciência clara de que ele é parente. Ele sabe qual é o lugar dele. É por isso que eu fiz aquela separação no começo. Não confunda família com parente. Há uma diferença. Quando é família, eu estou falando com o meu filho, eu estou dizendo para ele que essa hora é hora dele dormir, eu estou dizendo para ele que ele tem que estudar bem nessas disciplinas que ele está indo mal, que eu estou... Não é um acordo, não é uma democracia. Tá? Só a democracia, a família está perdida. Você tem 3 filhos, eles sempre vão ser maioria, vão comer pudim toda noite. Tá? Brócolis ou pudim? Todo mundo levanta a mão, vamos contar. 3 ganhou pudim. Mas quando a gente está... o pai, a mãe, tem um papel diferente. O parente, não. Diferente, não é assim, não é como pai e mãe. Olha o que Jetro vai dizer. Ele fala assim, eu, sogro, seu sogro Jetro, estou indo a encontrá-lo comigo, e comigo vão a sua mulher, e não a minha filha. Percebe a diferença? Quando Zípora se casou com Moisés, ela, antes de ser filha de Jetro, ela é esposa de Moisés agora. Primeiro, ela é mãe de família. Primeiro, ela é esposa de Moisés. Depois, ela é filha de Jetro. Tem que saber. Vão comigo a minha mulher e os seus filhos, a sua mulher e os seus filhos. Ele poderia ter dito, vão a minha mulher, a minha filha e os meus netos. Não é minha filha e os meus netos. É a sua mulher e estes são seus filhos. O que mais? Cordialidade. Se cumprimentam. No tempo deles existem rituais. Se curva, beija, trocaram saudações. Tem todo um ritual, todo um cenário. Seja gentil com seus parentes. A gente não vê há tanto tempo, se encontra, né? No casamento do filho da minha tia-avó, depois de 10 anos que não se vê, e aí você vai ser mala com a pessoa? Só porque quando vocês eram pequenos roubou sua chupeta? Tem gente que guarda, né, umas coisas antigas, e aí não aproveita os encontros. Seja cordial, aproveite. Seja cordial, celebre esses encontros, há diálogo, eles conversaram durante um tempo, eles vão lá, Jetro se alegra com tudo que está acontecendo, ele conta a história, Moisés deve ter passado horas contando tudo o que aconteceu, desde que saiu da Clã de Midian e foi até o Egito, e do Egito até o deserto onde eles estavam, tinha muita novidade para contar, tinha muita história para contar, o próprio Jetro talvez tivesse coisas para contar, nossa, desde que você saiu, para achar um pastor para cuidar das ovelhas no seu lugar foi difícil, e conta a história, tem que ter diálogo, tem que ter conversa. Não é só curtir fotinho. A gente está muito nisso hoje em dia, né? Às vezes precisa se encontrar, precisa juntar os parentes, precisa juntar os irmãos, precisa juntar a família, juntar na casa da mãe, juntar na casa da avó, reencontrar. A Bíblia toda fala do homem e da relação que o homem tem com ele, com Deus e com os outros homens. Deus não nos fez para sermos uma ilha. É preciso haver relações. Se você não convive, se você não tem diálogo, se você não tem esses momentos, procure
tente promovê-los. É importante isso para a família. E a celebração. A festa de casamento, a festa do batizado, o encontro, o reencontro, quando retorna de uma viagem longa, quando faz a formatura. Tem que ter celebração. Tem que ter momento de alegria, tem que ter momento para você olhar para tudo. Porque a celebração, ela faz parte de um reconhecimento. Quando você vai celebrar porque terminou a faculdade, porque conseguiu tirar a carteira de motorista, porque, sei lá, passou num concurso público, porque se casou, porque fez aniversário, você está junto com a sua família, não apenas celebrando, mas você está junto com os seus familiares, junto com os seus parentes, você está ao lado deles, reconhecendo que esse momento é de fato importante. Agora, olha o contrário. Quando você recebe lá o convitinho lá do seu sobrinho, dizendo, ô tio, eu consegui, né, sei lá, passar na faculdade, a gente vai fazer um churrasquinho lá em casa para celebrar. Às vezes a gente não pode mesmo. Mas, às vezes, você só não dá importância para o fato. E você não quer celebrar porque não está valorizando algo que você deveria se importar e deveria valorizar sim. Deveria valorizar sim. E se isso não acontece, meu querido, minha querida, ore. Peça a Deus para tirar talvez algum calço no teu coração, para passar um presto barba nesse coração cabeludo, porque você deveria se importar com seus parentes. E eles deveriam também se importar com as suas celebrações. A questão é, você os convida para celebrar quando tem conquistas? Quantas vezes a gente consegue algo, alcança, luta, e aí a gente só celebra no ninho vazio? Não, a gente tem que aprender a fazer festa. Nós precisamos aprender a celebrar. Aprenda a celebrar os momentos em família. Moisés, Jetro, depois vem Arão, vem os parentes. Jetro não devia conhecer o irmão de Moisés, aí vai conhecer Miriam também, aí vai juntar todo mundo, aquele junta panela gostoso, vai todo mundo comer. E o texto diz que eles comeram na presença do Senhor. Olha que coisa, não é uma simples celebração. Celebrar não é só o momento da gente juntar, comer, dar risada e contar piada, tirar sarro das coisas do passado. É momento de estar na presença do Senhor, é momento de celebrar com Ele. É porque a gente diz, como diz a Jetro, a Moisés, que é Deus quem nos ajuda a conquistar, é Deus quem traz essa vitória, é Deus quem nos ajudou a atravessar toda essa dificuldade e chegar aonde chegamos. Celebre, tenha celebração. Mas agora a gente chegou no momento mais complicado, né? Eu tenho que falar da intromissão. Ela acontece. Não tem jeito, acontece. Vamos dar uma olhadinha em Jesus Cristo, para a gente poder entender, primeiro, os limites da intromissão, ok? Existem limites. Quais são esses limites? Pelo menos 2 textos Jesus nos orienta a respeito do momento da intromissão. Okay? Um deles está lá em Lucas 17, 3 e 4, que vai dizer, tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltará, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe. Jesus fala de 2 momentos aqui. Se o seu irmão pecar, e depois se o seu irmão pecar contra você. Isso é importante. Porque um outro texto que nós vamos ler, de Mateus 18, fala exatamente desse pecado contra você. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. E se ele ouvir, você ganhou o irmão. Então existem 2 contextos. Se ele está fazendo algo errado e se ele faz algo contra você. Ok? Os 2 contextos nos dão essa ideia, mas é importante você perceber que essa intromissão, ou essa interrupção, ou essa intervenção, se você quiser achar melhor, ela ocorre com 2 características. Primeira delas, Jesus está mais preocupado com a pessoa do que com ele mesmo.
Essa pessoa que interrompe, essa pessoa que intervém, está mais preocupado com quem está errado do que com ela mesma. Essa é a primeira condição. Então, quando você pensa e vê alguém fazendo algo errado, e você quer ajudá-lo de fato, aí você já tem um primeiro requisito, ok? Você não está sendo egoísta. Porque o que acontece é que muitas vezes a gente quer chamar a atenção do outro por causa da gente. Porque não está fazendo do jeito que você quer, porque não é do jeito que você gosta, ou porque você talvez tenha um sentimento de ser superior e de querer comandar e dar direção. E Jesus não está falando desses casos. Estamos falando quando uma pessoa está mais preocupada com você do que com ela mesma. Porque, em suma, intervir nos momentos em que pessoas estão erradas é gerar conflito. Você corre o sério risco de gerar conflito. Por isso, pensa bem. É por amor a ela que eu vou fazer isso que eu vou fazer? Uma segunda característica que a gente percebe, né, aqui olhando para Jesus, é que há também um bom senso. É preciso ter um bom senso. Essa situação ocorre numa relação. Você não está falando com estranhos. Nos dois textos, Jesus está falando de alguém próximo a você. O seu irmão. Não é o irmão de sangue aqui, mas é alguém que é próximo. Alguém com quem você tem liberdade de chegar e botar o dedo na ferida. Agora, isso do ponto de vista de quem vai intervir. Quando alguém intervém na sua história e vai tocar na sua ferida, você precisa observar as mesmas coisas. Se é alguém que faz parte de uma relação íntima minha, é um primo querido, é alguém que conviveu comigo na mesma casa, é meu irmão, é meu tio, é meu próprio pai me chamando a atenção, precisando intervir e me dar uma orientação. Filhão, tem um negócio que você anda fazendo que está me incomodando, eu preciso falar com você sobre isso. É uma pessoa assim? Faz parte da relação? Então pense na segunda característica. Se ela faz parte desse contexto, provavelmente ela está mais preocupada comigo do que eu imagino. E aí vale a pena ouvir, hein? Vale a pena dar atenção. Vamos ver como isso acontece na história de Jetro e de Moisés. De 13 a 26, há primeiro um questionamento. Se você vai intervir, a primeira coisa que você faz é perguntar. Pergunte. É o que Jetro fala. Ele está olhando o que está acontecendo, e quando ele viu tudo o que estava acontecendo, ele vê, ele observa. Primeiro ele observou, ele não concordou com o que estava acontecendo, e aí então ele solta a frase dele. O que é que você está fazendo? Porque você se assenta para julgar o povo, e todo este povo fica aí pé, esperando, desde manhã até o cair da tarde. Não tem nenhum lugar para sentar, não tem nem senha, uma televisãozinha muda para você ficar vendo os anúncios, que nem acontece lá no postinho de saúde. O pessoal fica em pé aí o dia todo. O que é isso que você está fazendo? E aí, engraçado é que o Jetro, engraçado modo de dizer, né? O interessante é que Jetro, ele não chega perguntando e já dizendo, ele para escutar. Dá o benefício da dúvida. Você pode estar equivocado. A gente observa e vê o que está acontecendo na vida das pessoas. E algumas vezes o que está acontecendo na vida das pessoas à nossa volta, dos seus parentes, dos seus amigos, de conhecidos próximos, não é o que você está pensando. Como um bom amigo, como um bom parente, questione. Mas como um bom parente, dá o benefício da dúvida. Deixa a pessoa contar. E aí é a hora de Moisés falar. Moisés vai contar para ele. Aí, então, ele dá uma opinião. É o que acontece na sequência do texto. Tá? Aí, então, ele fala assim, o que você está fazendo não é bom. É a opinião dele. Então, se você tem uma opinião, o Jetro tinha uma opinião, mas você não tem uma coisa melhor para dizer, para lá no primeiro estágio.
tá bom? Nem opine. Se você vai dar a sua opinião e não tem algo de bom para contar depois disso, esquece. Está perdendo seu tempo. Você vai só irritar o seu colega, irritar seu parente, irritar seu cunhado. Não faça isso. Opine se você tem um conselho melhor para dizer. Você tem uma opinião, tá, e o que eu faço? Não sei, pensa aí você, mas do jeito que está, não está bom. Meu querido, Moisés sabia que não estava bom, ele ficava cansado, o povo ficava cansado, né? Aí então Jetro vai dar um conselho, divide o povo, coloca a liderança, perceba os homens que você tem, coloque os mais sábios para cuidar de grupos menores, outros menos para cuidar de até chegar de 1.000, 100, 50, 10, para a gente poder dividir todo esse povo e não ficar tão pesado para você, e você vai se preocupar com aquelas coisas que são, que não tem jeito mesmo. Bom, deixe a pessoa decidir. Ele opinou e deu um conselho para Moisés. Mas quem decide é Moisés. Se você vai precisar intervir na vida de pessoas, depois de sugerir, depois de você dar a sua opinião e dar um conselho, você deu o conselho, querido. Você fez sua parte. Deixe ela decidir. Se ela não te ouvir e não quiser o seu conselho, isso é com ela. Mas não é obrigação sua fazer ela escolher o que você acha que é bom, porque ela é ela, você é você. Ela não é família, ela é parente. Quando é filho, e você diz assim, tem que tomar o remédio, não é uma sugestão e não é um conselho, é uma ordem, toma o remédio. E aí não tem escolha, você não tem que esperar seu filho decidir, pai, eu quero, eu não quero, olha pai, eu estava pensando bem, acho que já chega, não vou mais tomar remédio. Não, é família, a família escuta, tem que descer goela abaixo o remédio, e não tem jeito, mas aqui é parente. Parente, você sugere o conselho e deixa a pessoa decidir, e é Moisés quem vai decidir o que ele vai fazer. Agora, do outro lado, se a gente olhar o lado de Moisés, agora é alguém intervindo em você, ok? Ouça o questionamento. Moisés está lá, cuidando de todo o povo, de repente chega Jetro, o sogro dele vai falar com ele, Moisés, que é isso que você está fazendo? Se alguém for um dia intervir naquilo que você está fazendo, lembra das regrinhas? É alguém próximo? É alguém que você confia, que está mais interessado em você do que nela mesma? Então escuta. E aí então você diz a sua versão. Conta o que está acontecendo. Mas como diz o bom ditado, né? Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos. Aí você ouve a opinião, você ouve o conselho e é você quem decide se usa a opinião e o conselho ou não. Como diz o ditado, a amizade é a mesma, ok? Olha, ouvi você, mas eu vou continuar fazendo do meu jeito. Tudo bem? Segue o barco. Muitas vezes, dependendo de quem fala, é momento de você parar, avaliar tudo que você está ouvindo e mudar de direção. É o que Moisés faz. Moisés escutou a opinião do sogro e deve ter concordado com ela. Isso que você está fazendo é exaustivo, Moisés. Depois escutou o conselho do sogro. Olha, se eu fosse você, no seu lugar, eu faria desse jeito. E aí então ele decidiu fazer exatamente o que o sogro disse. Não é uma regrinha básica? Fala a verdade. Não é facinho? Se a gente usar a regrinha de Jetro e Moisés no nosso dia a dia, convívio com os parentes vai ser tão bom. Porque boa parte o que é? Relação. Algumas vezes a intromissão. E por fim, a privacidade. Versículo 27. Um bom parente sabe a hora de ir embora. Aí você tem que dar aquela indireta, né? Do tipo, então, tá tarde, né? Amanhã a gente tem que acordar cedo e tal. Você dá aquela bocejada assim, na frente, para ver se a pessoa se toca. Ou se mancou que não deram para ele quando era criança. Tem parente que quer ser difícil, né? Eu sou desses. Eu já preciso confessar meu pecado. Eu costumo dizer que eu digo tchau 3 vezes antes de ir embora. Eu falo tchau, boa noite, tá tarde, né? Preciso ir embora. Aí entra outro assunto. Aí conversa, senta, toma mais um café. Aí depois lá
uma meia hora, 40 minutos depois eu dou tchau de novo. Não, agora a gente tem que ir. Levanta, chega no portão, entra outro assunto. Vai lá no portão, conversa de novo, as crianças já começaram a correr, tal, alguém já foi lá assistir televisão de novo, a outra está lá no carro ouvindo música, e aí depois de mais meia hora no portão, a gente dá o último tchau, é no terceiro tchau, é o limite, tem que ir embora. Falou, já é o terceiro tchau, agora tem que ir. Tem gente rindo porque quando eu vou visitar vocês, às vezes é assim, né? Eu tenho dificuldade mesmo de dizer, eu sou esse que não tomou simancol. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para a sua terra. É preciso saber a hora de ir embora. Moisés e o sogro, os dois se despediram. Os dois entenderam, sogrão, tá legal as coisas aqui em casa, mas eu preciso estar com a minha família agora. É meu momento de privacidade. É o momento meu, de Zípora e dos meus 2 filhos. E o sogrão também tinha coisa para fazer na terra dele, né? E aí então o sogrão também diz, olha, é gostoso estar aqui com vocês. Moisés, fica mais um pouquinho, mas se não quiser, não precisa não. Né? Fica um pouquinho mais, tal, mas se tiver tarde a gente vai entender. A gente sempre fala, né? Pode ficar, mas tem hora que tem que ir. Tem que ter essa percepção. 3 coisas. 3 coisas acontecem. A relação, a intromissão e a privacidade. Todas elas. Uma coisa que vocês precisam entender é que Jetro e Moisés são parentes. Mas alguns exemplos que eu trouxe da vida de Jesus, é importante vocês entenderem que ele não é seu parente. A relação nossa com Deus não é de parentesco. Então, a relação ela não é tão esporádica assim. Ela tem que ser constante. Não trate Deus como seu parente. O seu primo eu entendo. Seu tio lá de longe, seu irmão que não mora mais tão perto, com sobrinhada toda. Não dá para a gente ter todo dia em casa, não é? É complicado. De vez em quando a gente se reúne, mas sempre não dá. Mas Deus não é seu parente. O problema nosso como cristãos é que a gente, às vezes, coloca Deus nessa classificação. E aí, a gente trata aquilo que Deus faz na nossa vida como uma intromissão. Não é intromissão. É ordenança. Aquilo que Deus fala para você, como crente, como cristão, como membro de igreja, como pai de família, é ordenança. É ordem. Ou a gente se submete como um bom filho, ou a gente trata Deus como parente. E aí a vida não vai tão bem assim. Não adianta reclamar depois. É escolha sua. E por isso mesmo, a privacidade só acontece com Deus e não nos privando dele. Vai com teu pai, em secreto, e fala com ele. Conta as suas lutas, conta as suas vitórias e ouça o que ele tem para te dizer. Amém?